Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Botucatu, São Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Botucatu, São Paulo, Brasil. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual desejo ler em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 10, onde nos diz: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Y me dijo: E disse-me ainda: estas son palabras verdaderas de Dios. estas são as verdadeiras palavras de Deus. Yo me postré a sus pies para adorarle. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, Y él me dijo: mas ele me disse: mira, olha, no lo hagas. não faças Yo isso. soy consiervo tuyo Sou conservo teu y de tus hermanos e de que teus retienen irmãos el testimonio de Jesús. que têm o testemunho de Jesus. Adora a Dios. Adora a Deus, Porque el testimonio de Jesús pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. la bienaventuranza A de bem-aventurança estar en la cena de las de bodas estar del na Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Ese es nuestro tema. Esse é o nosso Podem tomar tema. assento, se tiram a Podem bondade. sentar, queiram ter a bondade. En este pasaje, Nesta passagem, el ángel del Señor Jesucristo o anjo do Senhor Jesus Cristo le habla al apóstol San Juan fala ao apóstolo São João acerca de las bodas del Cordero sobre as bodas do Cordeiro y de la cena. e da ceia das bodas do Cordeiro. La cena es la recepción, A ceia é a recepção, donde se lleva a cabo onde se realiza una comida, uma comida recepción de recepção para los recién casados para os y recém-casados los invitados e os convidados a la boda, às bodas, que são convidados também a la recepción. à recepção. Y ahora, E agora, las bodas as bodas son são la unión a união de un joven de um jovem con una jovencita. com uma jovenzinha, Es la unión é a união del novio do noivo e a noiva cuando se casan, quando se casam, cuando se unen en matrimonio. quando se unem em matrimônio. Y ahí ante la presencia de Dios, E aí, diante da presença de Deus, ambos ambos vienen a ser se tornam una sola carne uma só carne delante de Dios. diante de Deus. Y ahora la unión de Cristo y su iglesia E agora a união de Cristo e sua igreja, para el tiempo final para o tempo final, está prometida. está prometida. Esas son las bodas Essas são as bodas del Cordero, do la Cordeiro, unión de Cristo, a união de Cristo com sua igreja, en donde su iglesia, onde sua igreja, la cual ha sido su novia, a qual foi sua noiva durante todos estes tempos passados, viene a ser la esposa. se torna a esposa do Cordeiro. Y es ahí E é aí donde recibe onde recebe el nombre de esposa. o nome de esposa, O sea, el nombre de ou casada. seja, o nome de casada.
que é o nome do esposo. Por isso, vocês podem ver que em um casal de noivos, a moça tem seu nome e seu sobrenome que recebeu dos seus pais. Mas quando se casa, então o sobrenome do esposo o herda, e então, em muitos países, se conhece essa jovem, depois de casada, com o sobrenome do esposo. E se chama de certo nome, digamos Maria, agora quando se casa, é Maria, e o sobrenome é o sobrenome do esposo, porque recebe essa bênção. Portanto, na união de Cristo e sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, no último dia, se casará com Cristo e receberá o nome de esposa. Herdará o nome do seu marido, de Cristo. E agora, o nome de noiva é a senhorita Jesus. Mas quando estiver casada, terá em acréscimo o nome de esposa, ou seja, terá em acréscimo o nome novo do Senhor Jesus Cristo, que é o nome eterno de Deus. E assim como Cristo recebeu um nome novo, quando subiu ao céu vitorioso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao ascender, subir vitoriosa e se casar com Cristo, receberá um nome novo também, o nome de esposa. E agora, assim como Deus deu a Jesus um nome novo, do qual Cristo fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, onde diz: ao que vencer, dar-lhe a comer do maná escondido. Essa é a revelação escondida da segunda vinda de Cristo. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus para a dispensação do reino é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor de senhores, com um nome que ninguém entende a não ser Ele mesmo. Esse é o nome novo do Senhor, e esse é o nome eterno de Deus. E a revelação da sua vinda com um nome novo é o maná escondido para todos os filhos de Deus. Onde estava o maná escondido no templo? Na Arca do Pacto. E a Arca do Pacto, onde estava? No lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, onde estava no templo? No ocidente, ou seja, no oeste. E agora, no templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo está no oeste, na América Latina e no Caribe, onde Ele chama e junta seus escolhidos, pedras vivas, seres humanos, e os coloca em sua igreja, na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E aí, coloca a Arca do Pacto, Cristo, a palavra,
A palavra que vem no coração do mensageiro do último dia, na era da pedra angular, no lugar santíssimo. E aí fica colocada a arca do pacto. E na arca do pacto, vejam vocês, está o maná escondido. Na arca do pacto, Cristo a palavra, e está a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E esse é o alimento espiritual, o maná escondido para todos nós neste tempo final. E onde é que se coloca a mesa na casa de Deus para os filhos de Deus no último dia? Assim como comeram os filhos de Deus em cada era, na Ásia Menor, vejam, vindo do leste, em cada era, cada dia dos dias espirituais da igreja, ou seja, as eras, cada era é um dia espiritual. Comeram no meio do povo hebreu, no tempo dos apóstolos. Onde? Na casa de Deus. Depois comeram na Ásia Menor, ainda no leste, Oriente Médio, depois na Europa, em 5 eras que se cumpriram em diferentes nações europeias. Os filhos de Deus comeram o pão espiritual, a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Depois na América do Norte, já no Ocidente, mas na parte norte do continente americano, nessa 7ª era, comer o alimento espiritual para a 7ª era, o qual repartiu o mensageiro dessa era, porque o mensageiro de cada era é o servo fiel e prudente na casa de Deus em cada era. E agora, os 7 servos fiéis e prudentes das 7 eras repartiram o alimento espiritual da primeira vinda de Cristo. Esse maná que caiu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Cristo em sua primeira vinda e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E todos os que o comeram foram abençoados. E agora em acréscimo de comer, ao comer do maná, da primeira vinda de Cristo, a revelação da primeira vinda de Cristo, temos a promessa de comer do maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo. E agora no Ocidente, na América Latina e no Caribe, Cristo cria o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E aí é onde está o maná escondido, no Ocidente. E aí é onde está a mesa do Senhor para comer. Esse maná escondido, esse alimento espiritual, essa revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, com um nome novo. E agora vejam vocês, onde está a mesa do Senhor colocada na casa de Deus para todos os filhos e filhas de Deus comerem o alimento espiritual deste último dia. E agora, neste tempo final, é onde Cristo e sua igreja se unem em casamento. E isso ocorre neste tempo final, na era da pedra angular. É na era da pedra angular onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se casará com Cristo e ambos se tornarão uma só carne. E, consequentemente, a igreja terá nela o nome do seu esposo, seu nome novo. E agora, esta união de Cristo e sua igreja, vejam vocês, primeiro, vemos no espiritual, primeiro, em todo esse trabalho que Cristo realiza
criando sua igreja e criando uma nova raça por meio do novo nascimento, nos dando um corpo teofânico da sexta dimensão. Tudo isso ocorre no campo espiritual, mas é tão real como as coisas visíveis desta dimensão. O que acontece é que, porquanto está em outra dimensão, com nossos próprios olhos, não podemos ver o corpo teofânico e todas essas coisas que ocorrem, mas podemos ver os efeitos em nossa vida. Podemos ver como Ele nos abre o entendimento e como nos abre as Escrituras e como produz uma mudança em nossa vida e como nos guia em seu caminho, como nos coloca em seu corpo espiritual. E entendemos todas essas coisas porque os sábios entenderão. E somente podemos dizer uma coisa: isto era o que nós estávamos esperando. E assim como os filhos e filhas de Deus em cada era adoraram a Deus na casa de Deus, na era que lhes correspondeu viver, neste tempo final, os filhos e filhas de Deus estarão adorando Deus onde? Na casa de Deus. Mas não estarão adorando Deus em uma era que já passou. Estarão adorando Deus no tempo presente, na era presente, que é a era da pedra angular. E estarão comendo alimento espiritual no tempo presente, na era presente, que é a era da pedra angular. Estaremos comendo o quê? O alimento espiritual do nosso dia, do dia da era da pedra angular e dispensação do reino. E esse é o alimento espiritual do maná escondido. Esteve escondido de todos os filhos e filhas de Deus das eras passadas. Eles quiseram saber sobre a segunda vinda de Cristo, todo este mistério, mas somente tiveram as profecias, mas não puderam compreender o que seria sua segunda vinda, e não puderam ver o que seria o cumprimento da sua vinda. Mas por meio dos profetas e apóstolos, temos as profecias da segunda vinda de Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Temos também as profecias do sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, como João foi o precursor da primeira vinda de Cristo. João foi quem apresentou Cristo como Messias e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual João esteve falando que viria depois dele. Quando ouviu, disse: esse é o homem do qual estive falando, que viria depois de mim. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo esteve falando em sua mensagem da segunda vinda de Cristo. E esteve mostrando que é para este tempo final. E porquanto a ele corresponde, com sua mensagem, precursar a segunda vinda de Cristo e com sua mensagem apresentar as profecias do que será a segunda vinda de Cristo, ele em sua mensagem falou claro, profetizando o que será a vinda do Senhor. E nos disse, no livro dos selos, na página 134, e a 131. Primeiro vamos ler a 131, onde diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor.
Porque ele foi redentor quando estuvo sobre a terra. Porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Pero quando conquistou o inferno e a morte, Mas quando conquistou o inferno e a morte, los venció e ascendió. os venceu e subiu. E então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos truenos. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. E agora vai nos falar do que tem que vir para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com elas as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. E isso que vem, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vem para essa mudança da igreja. Vem neste tempo final para produzir o que necessitamos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e vem chamando e juntando todos os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E agora, este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo, anjo do pacto, vindo. Diz mais abaixo nesta mesma página 131. Mas Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é a palavra. Por isso é chamado o Verbo de Deus. Agora ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. E em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Depois, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo encarnado, o Verbo, o anjo do pacto, Deus com seu corpo teofânico, se fez carne, se vestiu de um corpo de carne chamado Jesus. Esse é o Verbo encarnado em sua primeira vinda. E o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, está prometido para vir neste tempo final. E ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o Verbo, o anjo do pacto, virá novamente no último dia. E vamos ver o que será a sua vinda e como será a sua vinda. Porque é muito importante, porque ele em sua vinda realizará a obra necessária, a obra que necessitamos que ele realize, para que os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E ele nos dará a fé, a revelação da sua vinda. Essa é a fé, a revelação do rapto. Na página 256 do livro dos selos, e a página 277, vejam o que diz. Página 277 primeiro, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, agora o Espírito Santo, que é Cristo, anjo do pacto,
é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Enquanto o seu espírito, o espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, e ele chame os seus. E agora, como vai chamar os seus? Vamos ver. E como virá? Na página 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O verbo, a palavra, encarnada em um homem. Assim é como está prometido que Cristo virá, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O reverendo William Branham, sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, tem que dizer como virá. E por isso ele fala claramente sobre a vinda do Senhor. Na página 134 do livro dos selos também diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ser coroado, tem que vir manifestado em carne humana. Tem que se fazer carne no último dia, porque um espírito não pode ser coroado, a não ser que se encarne no meio do seu povo. E agora na página 146 do livro dos selos também nos diz: E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E para este tempo final, teremos na terra o diabo encarnado em um homem, porque o diabo será lançado do céu à terra e se encarnará no anticristo, o homem de pecado. Mas também teremos o Espírito Santo, a Jesus Cristo, anjo do pacto, vindo no último dia, subindo à era da pedra angular e se encarnando em um homem, que será o mensageiro da era da pedra angular, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí virá Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, encarnado em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque viu Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E, consequentemente, esse anjo terá as bênçãos prometidas na Bíblia para este tempo final. E esse será o vencedor do último dia. E ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida. E comer da árvore da vida é comer de Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 10 e versículo 1 a 11, Cristo desce do céu com o livrinho aberto em sua mão, o título de propriedade, e o dá a um homem para que o coma. E assim é como come da árvore da vida o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, representado no apóstolo São João. E agora, também diz, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que dará a comer do maná escondido, dará a comer a revelação da segunda vinda de Cristo. E Cristo é o maná, o pão vivo que desceu do céu 2000 anos atrás. E Cristo é o maná escondido que desce neste tempo final, no último dia.
Assim é como come da árvore da vida de Cristo no último dia o seu anjo mensageiro e compartilhará esse alimento espiritual com todos os escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular, para obtermos nossa transformação. Comendo da árvore da vida é que seremos restaurados à vida eterna. Comendo da árvore da vida em sua primeira vinda, fomos restaurados à vida eterna em um corpo teofânico. E agora, no último dia, em acréscimo, seremos restaurados à vida eterna física, para o qual temos que comer do maná escondido, comer de Cristo em sua segunda vinda, comer a revelação divina da segunda vinda de Cristo e assim obter a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E agora estamos comendo neste tempo final, na casa de Deus, na era da pedra angular, no oeste. E agora, vejam uma coisa. Na manhã, quando as pessoas comem, o que comeram? O café da manhã. Aqui dizem o café, mesmo que seja pão, mas chamam café. E agora, ao meio-dia, como chama o que comem? Almoço. E na tarde, como chama? A ceia, o jantar. E agora, na manhã, vejam vocês, começa o dia pelo leste e os escolhidos de Deus pelo leste estavam tomando café da manhã na casa de Deus. Depois na Europa e na América do Norte um pouco, estavam por aí no almoço. Almoço e também, como em alguns países chamam às 11, que é algum pão com café, por volta das 4 ou 5 da tarde. Às 5 da tarde, por aí no Chile. Em outros lugares chamam às 11, ou às 11, e no entanto é às 5. Mas depois vem a ceia. O jantar. E o jantar, a ceia, é quando o sol cai. E o sol cai no oeste. Vem onde cai a ceia? O tempo da ceia é para o tempo que corresponde ao oeste. E o oeste é o território onde nós vivemos, onde ceiamos o maná escondido. E agora, tudo isso ocorre aqui na terra, na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Mas quando estivermos transformados, seremos levados com Cristo ao céu, a uma grande festa chamada a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a recepção das bodas do Cordeiro, a recepção da união de Cristo com sua igreja. Com a união de Cristo com sua igreja, seremos transformados. E assim, a igreja e Cristo se convertem em uma só carne. E, consequentemente, têm o mesmo nome. A igreja de Jesus Cristo no último dia, na união com Cristo, obtém o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo.
E agora, onde estava no templo o nome de Deus? Estava no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, porque ali estava o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é quem tem o nome de Deus. Ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23. E, em acréscimo, o sumo sacerdote o tinha em sua testa, em uma lâmina de ouro, a qual dizia: Santidade a Jeová, YHWH. E esse era o sacerdote que entrava no lugar santíssimo, e esse era quem levava o nome de Deus escrito na testa. E agora Cristo promete escrever sobre o vencedor seu nome novo, e nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus. E esse será quem ministrará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, esse terá o ministério sacerdotal de sumo sacerdote na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Os demais mensageiros tiveram o ministério de sacerdotes na casa de Deus, de mensageiros na casa de Deus, no lugar santo, mas no lugar santíssimo, o anjo do Senhor Jesus Cristo é quem ministra a palavra. Por isso, no lugar santíssimo, nenhuma outra pessoa poderá ministrar, nenhuma outra pessoa terá nada para revelar na era da pedra angular. Toda revelação, assim como veio para cada era, através do mensageiro de cada era, para a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, toda revelação virá por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Porque toda revelação tem que vir por meio de um profeta. Quando uma pessoa tenta dizer que recebeu uma revelação sem ser o mensageiro para o seu tempo, tem que ter muito cuidado. Porque toda revelação que toda pessoa receber, tem que recebê-la do mensageiro do seu tempo. Assim é como vem a revelação para cada pessoa na igreja de Jesus Cristo em cada era. E agora, a revelação de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, vem à igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, para assim ter Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestado no meio da sua igreja, e estar vendo os convidados a essa grande ceia das bodas do Cordeiro. E aí tem que todos estarem vestidos de bodas. E a veste de boda é o Espírito Santo. Na casa de Deus tem que se estar com a veste de bodas. O Espírito Santo. Nós recebemos a palavra de Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no seu sangue para receber o Espírito de Cristo e assim obter o novo nascimento e estar na casa de Deus com a veste de bodas. Cristo é quem nos dá a veste de bodas, o Espírito Santo, porque Ele, em sua casa, está na porta, e a porta é Cristo. E entrando por essa porta que é Cristo, recebemos a veste de bodas, o Espírito Santo, e assim obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia, em acréscimo, receberemos o corpo físico, eterno e glorificado, para podermos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, comemos comida espiritual na casa de Deus, e algum dia iremos com Cristo ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, a grande festa que Deus realizará no céu.
festa para a Igreja de Jesus Cristo, festa de bodas, a recepção das bodas do Cordeiro, a qual será no céu, na dimensão de Deus, a sétima dimensão. E agora, são bem-aventurados os que são chamados, convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Escreve, disse o anjo, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Através das eras, o chamado foi para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso entramos na casa de Deus e recebemos a vestimenta de bodas, para no último dia recebermos também o corpo físico eterno, para ir com Cristo ao céu. A sétima dimensão, a dimensão de Deus, a grande festa que haverá no céu, onde estarão todos os redimidos pelo sangue de Cristo do Novo Testamento, e também estarão ali os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas e todos os santos do Antigo Testamento, os quais ressuscitaram com Cristo quando Cristo ressuscitou. São Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 54. E nessa grande festa no céu estarão também os anjos de Deus. É uma grande festa celestial, a qual fomos convidados, chamados para estar nessa festa. E por isso, Cristo tem uma vestimenta branca para cada um dos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tem o corpo teofânico e também tem o corpo físico, eterno e glorificado, para cada um de vocês e para mim também. E somos bem-aventurados. Vimos a bem-aventurança de estar na ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da bem-aventurança de estar na ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E, em breve, todos sejamos transformados e levados com Cristo ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, para desfrutar dessa grande festa celestial, onde Cristo repartirá, distribuirá os galardões a todos os seus filhos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos. Muito boa noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E agora, sendo que a bem-aventurança para nós é grande, também sua misericórdia é grande sobre nós. Sua misericórdia é eterna para todos nós. Isso é misericórdia eterna para cada um de vocês e para mim também. Assim Ele o prometeu, e assim Ele o cumprirá. E nós caminharemos não somente pelo Brasil, mas pelo universo completo, porque caminharemos à velocidade do pensamento. Ou seja, que o mesmo tempo que nos lançamos daqui à porta de fora, ou de onde vocês estão, até onde eu estou, é o mesmo tempo que nos lançamos daqui a Júpiter, ou a Saturno, ou ao planeta mais longínquo. Por quê? Porque caminharemos
a velocidade do pensamento. Quanto tempo você demora em pensar, em estar de onde você está para onde eu estou? Isso é frações de segundos, menos de um segundo. E esse mesmo tempo, você demora em pensar em estar daqui à porta que está lá atrás, e em estar daqui à cidade de São Paulo, e em estar daqui à Lua, demora a mesma quantidade de tempo. Pensando, demora a mesma quantidade de tempo no pensamento. E pensar, de estar aqui a estar no planeta mais longínquo, demora a mesma quantidade de tempo, ou seja, que o tempo desaparece. O tempo desaparece para nós, porque caminharemos à velocidade do pensamento na eternidade, onde não há tempo para nós. Ou seja, que não nos passa o tempo. Por isso, não vamos ficar velhos, porque não estará sujeito ao tempo nosso corpo, nem nosso pensamento. Nada estará sujeito ao tempo, mas a eternidade. Tudo estará em eternidade. E é uma bênção para nós ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para crer. Porque Deus nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para crer e entender toda a obra de Jesus Cristo para este tempo final. E agora, tendo olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para crer na obra de Deus, caminhamos com a fé posta em Jesus Cristo, nosso Salvador. Gracias a Dios.